O Asclépio. Estudo do versículo 31 ao 35. Deus, pois, sempre esteve em repouso e bem como a eternidade, da mesma forma que Deus permanece imóvel e encerrado dentro de si, antes de nascer este mundo que com razão chamamos mundo sensível. Deste Deus, o mundo sensível foi feito imagem, posto que o mundo imita a eternidade. Pois o tempo, por muito que sempre esteja em movimento, possui a força e a natureza da estabilidade sob uma modalidade que lhe é própria, em virtude dessa própria necessidade que o força a voltar a seu princípio. Por isto, ainda que a eternidade seja estável, imóvel e fixa, supondo que o curso do tempo, que é móvel, sempre é devolvido à eternidade, supondo que esse movimento, segundo a própria lei do tempo, é uma revolução cíclica, seguisse que a própria eternidade, que, tomada independentemente, é imóvel, parece por sua vez estar em movimento devido ao tempo, pois ela mesma entra no tempo, neste tempo em que encontra lugar todo movimento, de onde se deduz que a estabilidade da eternidade comporta movimento e a mobilidade do tempo se torna estável graças à imutabilidade da lei que rege seu curso, pois o movimento de sua estabilidade é imóvel devido à sua magnitude, porque a lei da imensidade implica a imobilidade. Assim, este ser que é tal, que escapa ao domínio dos sentidos, não tem limites, ninguém pode abarcá-lo ou medi-lo, não pode ser sustentado, nem levado, nem seguido ou perquirido. Onde está, para onde vem, como se conduz, de que natureza é, tudo isso nos é desconhecido. Move-se na sua estabilidade soberana e sua estabilidade move-se nele, seja esta Deus, ou a eternidade, ou ambos, ou um na outra, ou ambos em um e na outra. Por esta razão a eternidade não conhece os limites do tempo. Por outro lado, ainda que seja possível delimitá-lo, seja através do número, ou pela mudança das estações, ou pelo retorno periódico dos astros em sua revolução, o tempo é eterno. Assim os vemos a ambos, um e outro, igualmente infinitos, analogamente eternos. Pois, sendo a estabilidade fixa a fim de poder servir de base a todos os movimentos dos móveis, por esta mesma solidez ocupa com razão o primeiro posto. Assim, as causas primeiras de tudo que existe são Deus e a eternidade. O mundo, supondo-se que seja móvel, não ocupa o primeiro lugar, pois, nele, a mobilidade supera a estabilidade, enquanto possui por lei própria de seu movimento eterno uma fixidez inalterável. O intelecto total que se assemelha à divindade, imóvel por si mesma, move-se em sua estabilidade, é santo, incorruptível, eterno, qualquer outra coisa melhor que ainda possa ser dita, se é que existe algum atributo melhor, posto que é a eternidade do Deus Supremo, qual subsiste na verdade absoluta, infinitamente cheio de todas as formas sensíveis da ordem universal, subsistindo, por assim dizer, com Deus. O intelecto do mundo, por sua vez, é o receptáculo de todas as formas sensíveis e de todas as ordens particulares. Finalmente, o intelecto humano depende do poder de retenção próprio da memória, graças ao qual conserva a lembrança de suas experiências passadas. A divindade do intelecto se detém, em sua descida, no animal humano, pois o Deus Supremo não quis que o intelecto divino fosse mesclar-se com todas as espécies viventes, por medo de ter que lamentar-se desta mescla com os viventes inferiores. O conhecimento que se pode adquirir do intelecto humano, de seu caráter, de seu poder, consiste inteiramente na lembrança de acontecimentos passados, pois graças a esta tenacidade da memória o ser humano foi capaz de governar também ele, a Terra. A inteligência da natureza e o caráter do intelecto do mundo podem ser vistos a fundo mediante a observação de todas as formas sensíveis que existem no mundo. O intelecto da eternidade, que está em segundo lugar, se dá a conhecer seu caráter, pode ser discernido pela observação do mundo sensível. Porém, o conhecimento que se pode obter do caráter do intelecto do Deus Supremo e o próprio caráter desse intelecto são uma verdade completamente pura e desta não se pode discernir no mundo, ainda que de modo confuso, nenhuma sombra. Pois onde nada se dá a conhecer que sob medida do tempo, há uma mentira, onde há começo no tempo, há erro. Vês, pois, Asclépios, como instalados em tão profunda profundidade, tratamos temas tão elevados e a que sublimidades desejamos chegar. Porém é a ti, Deus Altíssimo, a quem dou graças, a ti que me iluminastes com a luz que consiste na visão da divindade. Quanto a vós, ó Tat, Asclépios e Amon, guardai estes mistérios divinos no segredo de vossos corações, cobrindo de silêncio e mantendo-os ocultos.
Existe esta diferença entre a inteligência humana e o intelecto do mundo, que nossa inteligência chega à força de aplicação, a captar e a discernir o caráter do intelecto do mundo, enquanto que o intelecto do mundo se eleva ao conhecimento da eternidade e dos deuses que estão acima dele. Desta maneira indireta se dá a conhecer a nós, os homens, o poder ver, como através da névoa, as coisas do céu, tanto quanto permite a condição do espírito humano. Indubitavelmente, quando se trata de contemplar objetos tão altos, nossa capacidade de visão possui limites bem estreitos, porém, uma vez tenha visto, a felicidade da alma que conhece é imensa. Acerca do vazio ao qual a maior parte atribui tanta importância, eis aqui minha opinião. Não há vazio de classe alguma, não pode ter existido e não existirá jamais. Porque todas as partes do mundo estão completamente cheias, de modo que o próprio mundo está cheio e totalmente acabado graças a corpos que diferem em qualidade e forma e que possuem cada um sua figura e magnitude próprias, um maior, outro menor, um mais denso, outro menos denso. Desses corpos, os que são mais densos são visíveis ao primeiro golpe de vista, bem como os que são maiores. Os corpos menores ou mais tênues são apenas visíveis ou não o são em absoluto, e só se conhece a sua existência por meio do tato, de onde decorre frequentemente não sejam tomados como corpos, mas como espaços vazios, o que é impossível. Pois, da mesma maneira que o que se chama espaço fora do mundo, se é que realmente existe algo assim, o que não creio, deve estar, em minha opinião, cheio de seres inteligíveis, isto é, semelhantes à divindade deste espaço, também este mundo que se chama sensível está absolutamente repleto de corpos de viventes em relação com sua natureza e qualidade. Porém, as verdadeiras formas destes corpos nem sempre nos são evidentes. Vemos algumas maiores do que são efetivamente, as outras realmente muito pequenas, de modo que pela extrema distância que nos separa delas ou pela debilidade de nossa vista, nos parecem assim. Ou ainda, seu excessivamente diminuto tamanho induz a maioria a negar de forma absoluta a existência delas. Refiro-me neste momento aos daimons que, estou seguro, habitam conosco e aos heróis, que moram, em minha opinião, entre a parte mais pura do ar, acima de nós e esses lugares em que não se acham nem bruma nem nuvens e cuja paz não é perturbada pelo movimento de nenhum corpo celeste. Guarda-te, pois, ó Asclépios, de chamar vazio algum objeto, a menos que digas também, de que está vazio que chamas vazio, como vazio de fogo, ou de água, ou de qualquer outra coisa semelhante, pois ainda quando chega a ocasião de ver um objeto que possa estar vazio destas coisas, por muito pequeno ou grande que seja que parece vazio, não é possível, todavia, que esteja vazio de ar. Outro tanto tem que ser dito de locus. Essa palavra é absolutamente desprovida de sentido, se a tomarmos absolutamente, pois não se vê o lugar e o que é, a menos que se observe de que é o lugar. Abandonando-se o elemento capital, a significação da palavra fica incompleta. Por isso diremos, com razão, o lugar da água, o lugar do fogo ou de outras coisas semelhantes. Como é impossível que haja algo vazio, também não se pode reconhecer o que seja o lugar tomado por si só. Pois se supõe um lugar sem o objeto de que é lugar, este lugar parecerá vazio. Bem, segundo digo, não existe lugar vazio no mundo. Se nada está vazio, não se pode ver que coisa poderá ser lugar em si, a não ser que se lhe acrescente, como ao corpo humano, as determinações de comprimento, largura e altura. Nestas condições, ó Asclépios e vós que estáis presentes, sabei que o mundo inteligível, isto é, o que não é percebido a não ser pelos olhos da inteligência é incorpóreo, que nada corporal pode mesclar-se à sua natureza, nada que possa ser definido pela qualidade, pela quantidade ou pelo número, porque nele não há nada semelhante a isto. Este mundo dito sensível é o receptáculo de todas as qualidades ou substâncias das formas sensíveis. Todo esse conjunto não pode ter vida sem Deus. Porque Deus é as coisas, vêm de si, dependem de sua vontade. Este todo é bom, belo, sábio, inimitável, não é perceptível e inteligível a não ser para si mesmo, e sem ele nada foi, nada é, nada será. Pois tudo vem dele, tudo está nele, tudo é por ele. E as qualidades de todas as classes, de toda figura, e as magnitudes enormes, e as dimensões que superam, e toda medida e as formas de toda espécie, compreende estas coisas, Asclépios, e darás graças a Deus. Porém, se chegas a alcançar conhecimento acerca deste todo, compreenderás que, em verdade, o próprio mundo sensível, com tudo que contém,
está rodeado como por uma vestimenta pelo mundo superior. Em cada gênero de viventes, Asclépios, seja qual for o vivente, mortal ou imortal, racional ou irracional, dotado de alma ou não, cada indivíduo, segundo o gênero que pertence, leva a marca de seu gênero. E ainda que todo gênero de seres viventes possua inteiramente a forma própria de seu gênero, nem por isso deixam de diferir entre si os indivíduos dentro da mesma forma. Por exemplo, ainda que o gênero humano não possua mais que uma forma comum, de modo a se reconhecer um ser humano com um simples olhar, todavia, os indivíduos diferem entre si dentro da mesma forma. Pois o tipo ideal que vem de Deus é incorpóreo e também tudo o que é apreendido pelo Espírito. Assim, supondo-se que os dois elementos de que estão constituídas as formas são corpos e não corpos, não é possível que uma forma individual nasça inteiramente semelhante a outra em diferentes pontos do tempo e em distintas latitudes. Pelo contrário, estas formas mudam tantas vezes quanto os momentos têm uma hora, durante a revolução do círculo em cujo interior reside o grande Deus que chamamos Omniforme. Assim, o tipo genérico permanece imutável por mais que engendre fora de si tantas cópias de si mesmo, em tão grande número e tão diversas, como o momento suporta a revolução do mundo, pois o mundo muda no curso da sua revolução, enquanto que o tipo não muda e não está submetido à revolução. Assim, portanto, as formas de cada gênero permanecem imutáveis apesar de implicar diferenças do mesmo tipo que lhes é próprio. Toda semana publicamos trechos novos dos principais livros de hermetismo antigo. Siga nosso canal e receba as atualizações. Fim do estudo de hoje.